Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Amém, queridos? Queridos, eu quero falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Uma história muito interessante e que nos traz uma lição de vida muito grande. Mas antes de entrar no teor dessa palavra, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para que você possa receber novos vídeos. Compartilhe as nossas mensagens. Nós temos muitas mensagens já no canal e estamos postando mensagem dia após dia. Então nos ajude a divulgar a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Amém, queridos? A parábola que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Conta a história de um jovem filho de um homem que tinha dois filhos. O mais novo chegou um tempo em que ele disse: Pai, eu quero a parte que me cabe dos meus bens. E o pai reparte então os bens com aquele filho e com o outro. E esse mais novo pega, depois de um certo tempo, ele pega aqueles bens e vai, se muda para uma terra distante. E ali naquela terra ele começa a viver a sua própria maneira, do seu próprio jeito, se envolvendo em festas, gastando a herança que ele recebeu do pai de maneira irresponsável, a ponto de perder tudo aquilo que ele herdou do pai. E então, já numa situação degradante, ele vai trabalhar para um dos comerciantes, para alguém daquela região, para tratar de porcos. E é interessante que lá, tratando dos porcos, ele começa a cair em si. Ele olha para a comida que davam para os porcos e sente o desejo de se alimentar daquelas comidas. E ninguém lhe dava nada. A fome era intensa. Ele estava abaixo do fundo do poço. Mas o que eu gosto muito nesse filho pródigo é que quando ele se encontra nessa situação, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que os empregados do pai dele tinham comida de sobra, tinha fartura nas suas casas. Então, caindo em si, reconhecendo que pecou, que errou, ele diz consigo mesmo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado filho. Mas se meu pai me tratar como um dos seus empregados, eu já estarei numa boa posição. Ou seja, ele sabia que tinha um pai misericordioso. Ele sabia que tinha um pai de um coração grande, de um coração enorme e um pai extremamente amoroso. E arrependido, ele volta para sua casa. E quando o pai o avista ainda de longe, o pai estava na varanda, já esperando, sempre na esperança de que aquele filho retornasse para casa, retornasse à sua origem, retornasse para o lugar dele. E quando o pai o avista de longe, o pai corre, abraça e beija e fica muito feliz. Então ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados e eu já me darei por feliz. E o pai, cheio de amor e de saudade do filho, diz: não, você é meu filho. Não deixou de ser. Não é porque você pecou, porque você errou, que você deixou de ser meu filho. E o pai ordena aos seus empregados: tragam sandálias, coloquem nos pés dele. Tragam roupas novas, traga o anel, coloca no dedo dele, matem um novilho cevado. Eu quero comemorar a volta do meu filho, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. É motivo de festa, é motivo de comemoração. Interessante que a festa se inicia e quando o filho mais velho,
E é isso que eu quero destacar hoje com você. Quando o filho mais velho, chegando próximo da casa, ouve a festa, ouve as comemorações, ele chama um dos servos e diz: o que está acontecendo? O servo lhe explica e ele se enche de ira e não quer nem entrar. Foi necessário o pai sair para fora e dizer: meu filho, seu irmão é motivo de comemorar. Seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. E hoje eu quero destacar com você a história do filho pródigo. Não o filho pródigo que foi embora, mas o filho pródigo que permanece na casa do pai. Porque ele diz: pai, eu tenho te servido todos esses anos como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava morto, estava perdido. Sabe, irmãos, nós não podemos ser como esse filho que permaneceu na casa do pai, mas embora estivesse dentro da casa do pai, estava muito mais distante do pai do que aquele filho que foi embora. Estava muito mais longe, porque ele estava na casa do pai, servindo ao pai, mas se sentia um escravo. Ele estava na casa do pai, servindo ao pai, em contato com o pai, mas a distância era tão grande que ele não entendia o amor do pai. Ele não entendia o coração do pai dele. Ele não entendia que ele tinha um pai, que tudo aquilo que o pai tinha estava disponível para ele. E ele se ira e se revolta, não porque ele foi maltratado ou injustiçado, não, mas ele fica revoltado por causa do benefício que o outro recebeu. Nós não podemos ser assim, meu irmão. Quantas vezes as pessoas do nosso lado, pessoas que eu conheço, que você conhece, que ficam aborrecidas, magoadas, chateadas, não porque elas foram prejudicadas, não porque tiraram algo delas, não porque a humilharam, mas porque ela viu o benefício na vida do outro. Ela fica chateada, magoada com o pai, porque o pai abençoou o irmão. Quando ela está dentro da casa do pai, todas as coisas do pai estão disponíveis para ela. Ela não faz uso de nada, ela não toma posse de nada. E quando o outro toma, ela fica chateada, ela fica brava, ela fica magoada, porque o outro foi beneficiado, foi abençoado. Ou seja, egoísmo, inveja, ciúme. Nós não podemos ser assim, meu irmão. O Senhor Jesus disse: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Sabe o que eu tenho percebido? Que para chorar com você tá assim de gente, cheio. Porque, por incrível que pareça, o ser humano, ele gosta muito de chorar com o outro, de ver a tragédia na vida do outro. Mas quando você é abençoado, quando você é beneficiado, quando você conquista algo, ao invés do outro se alegrar, não, ele fica chateado, ele se distancia. Como se você estivesse fazendo algum mal a ele. Ele não conquista, ele não toma posse, e porque você tomou, ao invés dele se alegrar, se sentir feliz com a sua conquista, não. Ele fica triste, ele fica chateado, ele fica aborrecido. Isso não é caráter do pai. Isso não é caráter do pai.
Nós temos que manifestar em nós o caráter de Deus, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê o seu irmão dar um passo à frente, quando você vê o seu irmão subir um degrau a mais da escada, quando você vê o seu irmão conquistar algo, fique feliz por ele. Ao invés de se sentir entristecido, de olhar para a sua vida e falar, poxa vida, eu não conquisto, eu não consigo ir, e o meu irmão foi, o fulano conseguiu, o fulano evoluiu, o fulano andou para frente, como é que pode isso? Não. Tenha outro pensamento, tenha outra mente, fala, não, Deus fez na vida de fulano, se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha também. Se não aconteceu ainda, ou é porque não chegou a hora, ou é porque eu não estou agindo a fé de maneira correta, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que produz resultado, e procura em você o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para que você possa conquistar também. Essa tem que ser a nossa fé, meu irmão. Essa tem que ser a nossa visão. Não seja o filho pródigo que permanece na casa. Seja e tenha um coração segundo o coração do Pai. Essa é a minha palavra para você. Medite nisso. Medite nessa palavra. E Deus vai falar com você. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha se você gostou dessa mensagem, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nos ajude a divulgar, compartilhe essa mensagem com seus contatos, nos ajude a divulgar a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo e um forte abraço.